Hello and welcome to my channel. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales. Este é meu canal dedicado ao ensino do inglês com conteúdos de gramática, vocabulário, inglês para negócios, resolução de exercícios, leitura comentada. Então tem de tudo que você imaginar aqui no canal, mais de 700 vídeos, muito conteúdo, tudo gratuito, tá? Esse canal você assiste as is, né? Do jeito que é. Ou seja, eu não vendo conteúdo, tá? Eu não falo, eu vou dar uma dica aqui, depois, se você quiser ter mais, você tem que comprar curso. Não, não é o propósito do canal. É disponibilizar de fato tudo gratuito. Tanto que a gente tem um curso completo de gramática aqui no canal. É só você navegar nas playlists. Nível básico, explicações em português e Intermediate Advanced são vídeos inteiramente em inglês. Então, dá uma olhada, navegue e veja o conteúdo que melhor se adequa a você, tá bom? Bom, antes de começar, assine o canal, ative o sininho da notificação, assim você recebe notificações tão logo eu grave vídeos, e give a huge thumbs up, dê um joinha enorme para o conteúdo do canal. Bom, hoje nós vamos esse texto aqui, eu achei na internet, né? Geralmente assim, os vídeos de leitura comentada, só para você, se você é novo no canal, você vai entender. Todos os vídeos de leitura comentada, tanto em português, com explicações em português, quanto os vídeos inteiramente em inglês, que são nível intermediário avançado, eles visam explorar um tema de uma reportagem recente que a gente vai trabalhar aqui no canal. Esta matéria é do dia 24, tá? De março. Eu salvei ele aqui porque eu achei ele interessante, tá? É do site da CNN Internacional, CNN Health, né? Que é o segmento aqui que fala sobre saúde. Então, qual que é a abordagem do leitura comentada nível básico, né? Que tem explicação em português. A gente vai lendo o texto, vamos explorando vocabulário, gramática de uma forma integrada, tá bom? Workplace energy vampires can drain your life force. Stop them with these tips. Então vamos entender o que fala esse artigo. Então aqui está dizendo que os vampiros de energia, né? Energy vampires, aqui está entre aspas, né? Porque na verdade tem um quotation mark aqui, né? Tá entre aspas, não é uma aspa dupla, né? Uma aspa simples, para dizer que é um sentido figurado. Evidentemente, você não tem vampiros de energia nos ambientes de trabalho, né? Então, vampiros de energia no local de trabalho. Workplace significa local de trabalho, né? Que place é local, work, trabalho. Então, workplace, local de trabalho, ambiente de trabalho. Então, os vampiros de energia do local de trabalho podem, aqui nós temos um verbo modal, né? O verbo can, que indica capacidade, habilidade ou permissão. Nesse caso aqui, o verbo can indica possibilidade. Então, esses vampiros podem drenar, né? Sugar ou drenar a sua força vital, tá? O life aqui, ele assume um adjetivo, né? Que acompanha a palavra force, né? Ele tem um papel de adjetivo, mas life significa vida. Quando eu coloco life force, significa força vital, né? E your aqui é um pronome adjetivo que acompanha, né, a palavra force, ou seja, a sua força vital, tá bom? Um disclaimer aqui pra gente. Eu não li esse artigo antes, tá? Eu só vi o título e achei útil, interessante a gente explorar esse artigo. Então, todos os vídeos de leitura comentada, eu leio junto com vocês. Então, pode haver alguma palavra, algum termo, expressão idiomática que eu não conheço, então a gente procura aqui em tempo real, tá bom? Stop them with these tips. Stop significa parar, deter, né? Stop them, ou seja,
Pare-os. Detenha-nos. Os, né? Detenha-os. Né? Os detenha. Pare-os. Parar quem? Esses vampiros. Então, você vai impedir esses vampiros ou parar a ação desses vampiros com estas dicas, né? Tip significa dicas aqui. O them aqui é um pronome objeto, tá? Ele vem após o verbo. Ele é grafado them, com M no final. E ele se refere a Earned Vampires, né? É muito comum questões de concurso sublinharem um pronome, ou uma palavra, um adjetivo, e perguntar, um pronome relativo, e perguntar a qual palavra ele está se referindo. Bem comum. E these é um pronome demonstrativo, né? Que é estes, estas, né? É plural do pronome demonstrativo this, né? Você tem esse pronome demonstrativo aqui do singular e você tem these aqui que é plural, tá bom? So far, so good. Até aqui tudo bem? Vamos lá. Aqui tem uma figurinha, né, de um vampiro e uma pessoa aqui, né, assustada. Aqui, gente, esse artigo, ele fala muito da questão do retorno ao trabalho presencial, né, que é uma realidade, né, que a gente está em um momento de transição, né. Vamos ler aqui a legenda que está aqui logo abaixo. As you return to in-person work, follow these tips to protect yourself from chatty, self-centered, or underhanded colleagues who leave you emotionally exhausted. Interessante. Vamos ver aqui. Eu vou aumentar aqui só um pouquinho para você ver melhor, tá? Então, enquanto você retorna, ou como você, no caso aqui como, né? Como você retorna para o trabalho presencial. Aqui eu falo in person, significa que é o trabalho presencial, tá? Com contato com as outras pessoas. Siga estas dicas para se proteger, né? Proteger a você mesmo. Aqui nós temos um pronome reflexivo em inglês, né? Eu já gravei vídeos, todos os tópicos que eu estou mencionando aqui de gramática, gente, eu já fiz vídeos explicando bem detalhadinho esse termo, né? Você tem yourself, que significa você mesmo, né? Você tem aqui os pronomes reflexivos, eles podem terminar com a palavra, com o sufixo self, ou podem terminar com selves, tá? Então, vai depender, se for no singular, self. Se for no plural, selves. Por exemplo, você mesmo é yourself, certo? Agora, quando você vai falar vocês mesmos, vai ser yourselves, né? E de forma análoga, você vai usar outros, né? Por exemplo, myself, yourself, himself, né? Então, your é seu ou sua. Então, yourself, você mesmo. Tá bom? Então, para se proteger de... Então, gente, o verbo protect, que é o verbo proteger, geralmente, ele exige a preposição from, né? As regências verbais, que são a combinação de verbos, aqui não chega a ser um phrasal verb, não é um verbo frasal, mas aqui eu estou mostrando qual preposição é exigida após o verbo protect. Quando você fala, eu vou proteger você, I will protect you. De quê? Eu vou proteger você de quê? Então, esse de seria o from, tá? Proteger a você mesmo, proteger você mesmo de colegas, né? Underhanded. Eu confesso que eu não sei o que é essa palavra. Under é abaixo,
Handed é mão. Abaixo da mão, né? Isso seria o sentido literal. Vamos ver aqui o que significa a palavra underhanded. Gente, eu aprendo muito gravando vídeo. É um dos motivos pelos quais eu continuo gravando, né? Underhanded, aqui ó, você pode aprender aqui ó, acting or done in a secret or dishonest way. Então, underhanded significa agir ou fazer algo, né, ou algo feito em segredo ou de forma desonesta, né? Então, aqueles colegas que agem na moita ali, né, na encolha, que são mal intencionados. Então, esse underhanded aqui, ele tem esse sentido negativo, tá? Vamos ver se tem uma tradução aqui. Fácil. Dissimulado, ó. Underhanded, tá? Pode ser dissimulado, secreto, clandestino, tá? Então, dissimulado. Colegas de trabalho dissimulados, autocentrados. Aqui nós temos a utilização do self como prefixo de um adjetivo, né? Self-centered. Self aqui significa autocentrado, ou seja, no caso aqui tem um sentido negativo, né? Centrado em si mesmo, que só pensa em si mesmo. E chatty é aquela pessoa tagarela, né? Que chat é conversa, né? Bate-papo. Chatty tem um sentido negativo, né? Que é aquela pessoa que fala demais, tagarela. Aqui vamos para as dicas aqui, para a gente tentar... vamos ver a descrição. Primeiro, eu estou vendo aqui por alto, parece que os parágrafos descrevem o que é um vampiro de energia, né? You sit down at your desk and are about to start your workday when a coworker saunters up to you. Boa expressão, não conheço essa expressão, saunter up. Vou ver depois. After 20 minutes of chatting, your colleague finally leaves you alone, but you find you are too drained to complete any tasks efficiently. Nossa, me identifiquei muito com isso aqui. Bom, ó, você se senta à sua estação de trabalho, né, sua carteira, digamos assim. No caso, sit down é sentar-se, né? At your desk, na sua mesa. É como fala assim, eu vou sentar aqui na minha mesa, eu vou ficar aqui na minha mesa, na minha estação de trabalho. É como se fosse isso. E está prestes a começar, quando eu uso about to start, about significa prestes a, algo que vai começar em breve. Prestes a começar o seu dia de trabalho, quando, ao pronome interrogativo aqui, ó, quando um colega, né, coworker aqui, é a mesma coisa que colleague, né? Saunters up to you. Eu entendo que esse saunter up to you é aquela pessoa, o coworker, seu colega, chega para, faz uma abordagem para conversar com você, cola em você, né, para te incomodar. Deixa eu ver o que significa aqui. Saunter up. Ah, tá. Não tem um sentido. Assim, saunter up, não, por si só, não tem uma ideia negativa, tá? Tem alguns termos que têm um sentido negativo, né? I accept. Outras não. Ó, if you saunter somewhere, saunter somewhere, you walk there in a slow, casual way. Então, se você saunter alguém, você caminha lá, até lá, saunter para algum lugar, né? Somewhere, algum lugar, você caminha até lá de uma forma casual e lenta, tá? Então, é chegar, se aproxima, chega perto de você, né? Ó, walk about in an idle or leisurely manner.
Dar uma voltinha ali, né? Sabe, aquela conversa informal, ir lá para ficar num blá blá blá. No trabalho acontece, né? As pessoas para descontrair, elas vão ali na baia do fulano, né? Bater uma ideia ali, ó, trocar uma ideia. Seria esse sentido. Deixa eu ver uma tradução. Às vezes eu tenho dificuldade de pegar passear. Passear. Palavra mais adequada mesmo. Mas eu não conhecia essa palavra, esse termo. E olha que eu estudo inglês há bastante tempo. Então, assim, tem que ter a humildade de reconhecer que sempre vai ter palavra que você não sabe. Então, após 20 minutos de conversa, de blá blá blá, né? Por que que chatting está com ing? Porque eu tenho uma preposição on antes, né? Preposição off. E chatting, eu dobrei a última letra porque chat é um monossílabo, digamos assim, e eu tenho uma sequência consoante, vogal, consoante, eu dobro a última consoante, vai, por isso que tem 2 T's antes de colocar ing. O seu colega, finalmente, aqui nós temos um advérbio, né? E na linha de baixo a gente tem outro, tá? Advérbios é muito comum você usar ly. Todo vídeo eu comento isso, tá? Tem alguns padrões gramaticais e de sintaxe que são muito comuns em inglês, né? Em linguagem escrita, e você vai acabar se acostumando, né? É por isso que leitura ajuda muito no vocabulário, ajuda muito na formação das palavras e você entender melhor. O ideal seria você ler tudo em inglês, pensar em inglês, sem precisar traduzir. Que é por isso que eu gravo também o Read and Talk About, né? Que são os vídeos de leitura comentada em inglês, tá? Tem alguns vídeos já gravados também, que não tem foco em gramática e vocabulário, tem foco nas ideias. Então, eu exploro as ideias com vocês, faço algumas perguntas. Então, vou levar vocês a pensar em inglês. Esses vídeos aqui não, por sua vez, né? São focados em quem não sabe muita coisa ainda do idioma e a gente vai explorando vocabulário, gramática, tá? O seu colega finalmente deixa você sozinho, então você tem o verbo leave, que é o verbo deixar, sair, né? Deixar. Por que que o verbo tem S? Porque your colleague pode ser he ou she, pode ser ele ou ela. E nós sabemos, né? Quem já fez vídeos, quem já assistiu meus vídeos lá nos primórdios, né? Tem muito vídeo para vocês poderem assistir, né? Vai saber ou sabe que para he, she ou it no presente, no present simple, eu coloco S no verbo, tá? Para he, she ou it. Por isso que your colleague aqui não é you, tá, gente? Muito cuidado. Às vezes a pessoa vê assim, your colleague, pensa que isso aqui é you. Não. Ele pode ser substituído não por you, porque eu tô falando de seu colega, né? Então, seu colega finalmente deixa você sozinho, mas você descobre, né? Find significa descobrir, achar, né? Você descobre que você... Observe que aqui eu tenho you find you, tá vendo? Aqui eu poderia ter um pronome relativo aqui no meio, entre o find e o segundo you, que é you find that, você acha que, mas no caso aqui ele não é necessário, ele pode ser omitido, tá? Então você acha que... Por que que ele pode ser omitido? Porque ele funciona como objeto, então você pode omitir pronomes relativos. Você encontra ou descobre que você está drenado demais, ou seja, você foi absorvido demais. Drain é absorver, sugar, né? Então, quando eu falo you are too drained, esse too aqui é um advérbio, né, de intensidade. Drained, too drained significa drenado, absorvido demais, tá? Esse too aqui não é também. Então, too pode ter outros significados, né?
Várias palavras em inglês básicas podem ter vários significados. Você está treinado demais para completar quaisquer tarefas eficientemente. Esse N aqui, né, é um pronome indefinido que significa qualquer, quaisquer, né? You have become the latest victim of an energy vampire. Então, essa situação aqui, tá? Descrita no primeiro parágrafo. Quer dizer o quê? Que você se tornou a vítima, the victim, a vítima mais recente de um vampiro de energia. Ou seja, chegou uma pessoa lá, blá, 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 na sua cabeça, sugou toda a sua energia e você ficou exausto, incapaz de completar as tarefas de forma eficiente. É isso que está falando no primeiro parágrafo. Segundo, you have become. Aqui nós temos o presente perfeito, né? O presente perfeito, ele é uma combinação do verbo have mais o verbo principal no particípio passado, no past participle. E o verbo become é um verbo irregular, porque o passado simples dele é became e o particípio passado dele é become. Né? Aí você vai me falar, Thales, é igual, né, no presente? Sim, é igual no presente. Então, usar particípio, né? E o verbo come também é a mesma coisa, né? Become, na verdade, derivado, entre aspas, do verbo come. Become é derivado do verbo come, não necessariamente no significado, mas eu digo na raiz da palavra, né? Então, a lógica do passado e do particípio são iguais. Você fala come, came, come, ou become, became, become, tá? Mas são verbos diferentes, tá? Quando eu uso come sozinho, ele é o verbo vir, tá? Come here, vem aqui. É como diz o Scorpion, come here, vem aqui, né? Então vamos continuar. Então você se tornou a mais recente. Aqui nós temos o superlativo, né? The latest, a mais recente. É o superlativo e que eu pego o adjetivo late e acrescento o sufixo est. Como a palavra late já termina com e, então eu acrescento somente o st. Já abordei comparativos, superlativos, inferioridade, superioridade, igualdade. Tem vários vídeos no canal. É só você dar um Google no meu canal, você abre o canal, tem uma lupinha e você vai lá e pesquisa o termo que você quer estudar. Muito provavelmente você vai achar tudo lá, né? Faça esse desafio. Todos os itens básicos da gramática em inglês estão no meu canal. Energy vampires are toxic people who suck away your life force, leaving you emotionally exhausted, whether they are egotistical, manipulative. Eu tenho que ver como que se fala essa palavra. Manipulative, ou eu acho que é manipulative. Às vezes eu tenho dificuldade também de ver pronúncia. Isso é uma palavra que eu não uso muito, gente. Aqui, ó. Aqui, olha que interessante. Eu vou colocar o áudio, tá? Mas só para você ver aqui, ó. É muito importante também você saber ler isso. Hoje em dia nem tanto, né? Porque hoje em dia você vai no Google e digita e ouve em tempo real o que a palavra significa. No celular é tudo mais fácil. Mas na minha época era mais difícil e você tinha que conhecer esses termozinhos aqui, entender, né? Esse tracinho aqui para cima, ele indica a sílaba tônica, a sílaba mais forte, e essa aqui é a segunda sílaba mais forte. Então, geralmente, você vai saber onde a sílaba é mais forte aqui. Manipulative. Eu imagino que seja assim. Vamos ver. Manipulative.
Manipulative. Ah, porque a segunda sílaba também é forte. Tá, por isso. Tá vendo? Nossa, que palavra feia, hein? Manipulative. Manipulative. Ok, whether they are egotistical, manipulative, or just overly talkative. Egotistical. Nossa, que palavra horrorosa também. Egotistical. Eu tinha começado a falar ego, mas não é ego, né? Porque quando você tem a palavra ego, que é ego em inglês, é ego. Você fala egotistical, que é a pessoa egoísta, tá? Egotistical. Então vamos lá. Earned vampires are toxic people who suck away your life force, leaving you emotionally exhausted, whether they are egotistical, manipulative, or just overly talkative. Então, os vampiros de energia são pessoas tóxicas, né? Adjetivos em inglês, gente, não tem plural, tá? Eu já falei isso também em vários vídeos e eu acho que vou ter que reduzir a letra. Mas é sempre bom lembrar, né? São pessoas tóxicas e adjetivos geralmente vêm antes, ó. Earned vampires. A palavra earned está caracterizando o vampiro. Vampiro de quê? De energia vital, de energia. O vampirobras, né? O vampiro de energia. Você tem empresas de energia, vampiro de energia, piada tosca, né? E toxic people, pessoas tóxicas que suck away significa sugar. Tem o sentido de sugar, né? Completamente. Sugar para fora, ou seja, porque sugar você vai tirar de dentro para fora. Suck away. Eu não sei se eu poderia falar suck your life force sozinho. Tem que tomar muito cuidado quando você procura coisa no Google, né? Suck away, porque dependendo da palavra. Suck away means to draw a liquid or other substance into the mouth. Então, é puxar, né? Draw significa puxar, drenar no caso. Tem sentido também para a boca, ou seja, colocar na boca, sugar para a boca, criando um vácuo parcial na boca. Então é sugar, draw in, né? É o exercício de sugar, tá? Sugam a sua força vital, né? Life force, deixando você, leaving you, ao live again aqui, ó, o verbo living. Aqui tá com ing com sentido contínuo, né? Deixando você emocionalmente, aqui um advérbio, porque você tem o adjetivo emotional, emocional, se acrescenta ly, vira emotionally. Emocionalmente exausto, exhausted. Sejam eles, né? Esse whether aqui, ele pode ser usado para falar seja isso ou aquilo, né? Geralmente é quando você tem mais de uma opção ou mais de uma característica. Então, no caso aqui, ó, deixam você emocionalmente exausto, sejam eles egoísticos ou egoístas, manipuladores, manipulative, é porque tem segunda sílaba tônica, né? Manipulative, egotistical, ou apenas, just, aqui tem o seguinte, de apenas ou somente, overly, significa demais, acima do tom, né? Overly talkative, ou seja, falantes demais, né? Talkative é aquela pessoa que fala demais, ou chatty, né? Chatty eu acho que tem um sentido mais negativo, talvez. Talkative pode ser até uma qualidade, né? Eu já vi pessoas se descrevendo. I'm a very talkative person. One of their favorite hunting grounds is the office. Gostei dessa comparação aqui. So employees need to be cautious
when returning to in-person work, according to Tessa West, Associate Professor of Psychology at New York University and author of Jerks at Work, Toxic Coworkers and What to Do About Them. Vocês sabem, né? Eu não preciso nem falar que as matérias em inglês geralmente elas podem ter, ou elas contêm itens, né? Para você clicar e abrir um outro link, né? Eles fazem menção ou alguma coisa para comprar, ou alguma matéria, uma outra matéria semelhante ou derivada dessa. Então é interessante, né? Eu vou deixar o link, tá? Para você poder pesquisar. Um dos seus hunting grounds seria aqueles ambientes, seria chãos, né? Ou ambientes de caça. Então, hunting ground é onde os animais fazem a sua caça, né? Onde estão lá as presas. Qual que é o ambiente, né? Um dos seus ambientes de caça favoritos, né? One of their, um dos ambientes de caça favoritos, né? No caso their, que eu esqueci de traduzir, que é deles ou delas, né? É um pronome adjetivo. É o escritório. Então, um dos ambientes de caça, né, em que eles agem é o escritório. Então, os empregados, employee significa empregado, tá? E você tem as palavras, por exemplo, trainer, que é a pessoa que vai treinar, e trainee, a pessoa que é treinada. Você tem employer, empregador, né? Dono da empresa, empregador. E você tem employee, empregado. Então, bem comum também esse sufixo -i, tá? Um outro exemplo também, interviewer, entrevistador. Em inglês, sufixo é R, tá? Entrevistador. Se você colocar -i, interviewee, significa que é a pessoa que é entrevistada, né? Fica esquisita essa palavra, mas acho que ela existe assim. Deixa eu confirmar, tá? Depois eu falo bobagem. Sei lá, achei estranho. Mas é isso mesmo, ó. Interviewee. A pessoa que é entrevistada. Então, geralmente, ele tem um papel passivo, né? Quem faz a ação termina com o sufixo ER, né? Ou quem é o protagonista, entre aspas. E quem recebe a ação ou é passivo na ação recebe o sufixo EE. Mas não é toda palavra que permite fazer isso, tá? Então, é bom você se inteirar, né? Então, os empregados precisam ser cautelosos. Aqui nós temos need to be, precisam ser, né? Temos uma locução verbal básica. Cautious, cautelosos. Muitos adjetivos também são formados com esse sufixo aqui, tá? O-U-S. Marvelous, né? Outrageous, né? Várias palavras são formadas com esse OUS aqui, sufixo. Quando retornando ou quando retornam para o trabalho presencial. Então, os empregados têm que ter cuidado. De acordo com, according to, de acordo com Tessa West, que é professora associada, professor universitário em geral é professor, tá? Não é teacher. Professor associado de psicologia na Universidade de Nova York, né? Quando eu vou indicar o local que a pessoa trabalha, ele tem essa profissão em tal lugar. Esse em tal lugar sempre começa aqui com at New York University. É onde? Ela é professora de psicologia onde? Nesse local aqui. E autora de... Aí é o nome do livro dela. Jerks at Work.
Jerk significa idiota, tá? Idiotas no trabalho. Jerks at work. Toxic coworkers and what to do about them. Ou seja, colegas, né? Co-trabalhadores. Coworker significa colegas de trabalho. Colegas de trabalho tóxicos e o que fazer sobre eles, né? I think of these people as depleters because every time you interact with them, it's a stressful experience, West said. Então, aqui nós temos uma fala dela em um discurso direto, né? Então, por isso que ele vem entre aspas aqui. Então, quote, abre aspas. Né? É bem comum. Os jornalistas falam isso direto, gente. Você vai assistir, se você tem o hábito de quote e unquote. Quando você vai abrir aspas para falar de alguém, você usa quote. E para fechar aspas, você fala unquote, tá? Eu penso, ou eu acho, né? Think of é pensar a respeito de. Eu acho que, eu considero, né, na verdade, quando você viu a frase aqui, ó, eu considero estas pessoas como depletadoras. Deplete significa exaurir, né? Pessoas que exaurem. Depleters são as pessoas que exaurem recursos, que sugam. Por quê? Porque, because é o porquê da resposta, né? Porque toda hora, every time, todo ou toda, every, e time é hora. Então, toda hora, toda vez que você interage com eles quem? Com essas pessoas, esses vampiros de energia aqui. É uma experiência estressante. Stressful. Estressante. Tá? Full também é uma palavra muito comum, aliás, um sufixo muito comum para formar adjetivos, né? Para ressignificar. Né? Você tem wonder, é um substantivo, wonderful, maravilhoso, né? Bom, gente, eu vou ver só mais 2 parágrafos que eu já tô cansado, mas você vai poder se deliciar com todo esse conteúdo aqui, tá? É bom que você vá aprendendo, né, gente? Ler essas matérias. Spotting an earned vampire in the wild. Então, spot é identificar. Spotting, identificando um vampiro de energia no ambiente selvagem, ou seja, né, num ambiente geral. In the wild significa um ambiente que você não conhece, um ambiente aberto. Então, como identificar esses vampiros de energia? In the wild, que significa, né, esse ambiente selvagem aí. Some of these predators are easier to spot than others. Então aqui está dizendo alguns, né? Some, alguns, algumas. Alguns destes predadores são mais fáceis para identificar que outros. Aqui nós temos o comparativo de superioridade. Nós temos easier. Então eu pego a palavra easy, que é fácil em inglês, né? Ó, easy. Tiro o Y e coloco o sufixo IER. Easier than. Para adjetivos curtos, o comparativo de superioridade é formado assim, tá? Curtos, leia-se 1 a 2 sílabas, né? Então, alguns desses predadores são mais fáceis de identificar que outros, né? Esse easier than, mais fácil que, né? Comparativo de superioridade, é bem comum você usar isso aqui, ó, than. Termina com N, tá? Nesse caso. Entretanto, tem que ler aqui. However, the most tried and true signs are feelings of uncertainty and apprehension prior to engaging with them, she said. Entretanto, os sinais
mais tentados e verdadeiros. Esse tried and true é um adjetivo que significa os mais comprovados, né? O que é try? Try é tentar. Tried and true. Aqui eu estou formando um adjetivo unindo hífens, né? Também muito comum em inglês. Tem um vídeo muito legal que eu gravei também falando dessas formações de adjetivos usando hífen, usando numerais. Bem interessante. Então, os sinais mais comprovados, aqui nós temos o superlativo, the most, o mais ou a mais. Os sinais mais comprovados são sentimentos, feelings, sentimentos de incerteza. Aqui nós temos uncertainty, incerteza, e apreensão, antes de engajar com eles ou interagir com eles, né? Então, antes de interagir, né, de ter uma interação ali com eles, as pessoas se sentem, têm sentimento de incerteza e apreensão. Então, é uma forma de você identificar esse vampiro de energia. If you can actually feel your heart rate, não é hate não, tá, gente? Falei errado. Heart rate, vou explicar aqui. Rate, taxa, né? Taxa, nota. E hate, ódio, são palavras distintas, tá? Então, essa palavra aqui, ó. Habit, hábito. Rabbit, coelho. Agora sim, gente, tem palavras que realmente tem o mesmo som, tá? Tem o mesmo significado? Não. Tem significado diferente, mas tem o mesmo som. É igual em português, né, gente? Mas em inglês é muito mais fácil português. If you can actually feel your heart rate and your palms are physically sweating, that means you're in a really rough spot, because most of the time stress responses aren't perceptible, West explained. Então, se você puder, se você pode, né? Can é o verbo poder, né? E o if é uma condicional, né? Se isso acontecer, se você puder sentir, o que é esse actually? Parece atualmente, mas não é, é na verdade. Se você puder, de fato, ou na verdade, se você puder, de fato, sentir a sua batida no coração, heart rate significa a taxa, a velocidade de batida do seu coração. Se você puder sentir suas batidas, né, do coração, aqui não é batida, tá? É a taxa. Se o coração está acelerado, se está mais lento. Rate aqui significa essa taxa. E as suas palmas, palma da mão, estão fisicamente suando, né? Sweat significa suar. Isso, aqui pronome demonstrativo, isso significa que você está em um ponto ou em um lugar realmente duro, rough, né? Um lugar complicado, né? Um lugar rasteiro, né? Porque a maior parte do tempo, most of the time, o stress, as respostas ao stress, né? Stress responses, não são ou não estão perceptíveis. West explica. Bom, gente, então é isso o vídeo de hoje. Tem mais coisa. É bom que vocês fiquem curiosos aí para ler.
Tem aqui, ó, learn to fight back. Aprenda a brigar, né, de volta, né, combater. Fight back é lutar de volta, combater. Tem muitas, ó, você poderia ser um vampiro de energia? Aqui você vai descobrir se você é um vampiro de energia ou não, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Breve eu gravo mais vídeos trazendo temas do dia a dia, temas de negócios, temas relacionados a inglês de negócios ou a inglês do dia a dia, através de reportagens, através de artigos. See you next time!